Olá, pessoal, estamos de volta com o Projeto Amanhã e hoje nós vamos conversar com um ex-aluno que nos deixou já há bastante tempo, nos deixou lá no Jardão. Trata-se do Ivan Furlan Grava de Souza. É um nome comprido, diferente, mas se a gente disser Ivan Grava, será que a gente comunica mais rápido sobre de quem se trata o nosso entrevistado? Ele foi médico do Corinthians durante alguns anos, deixou o Corinthians recentemente, mas eu acho que ele tem ainda lá um coração ligado ao Corinthians e por isso eu vou provocá-lo agora, já que exatamente nós estamos gravando no dia seguinte em que tomou posse no Corinthians um novo técnico, que é o Silvinho. E aí, o que você me diz sobre este novo técnico? Dá para conquistar títulos com ele? Oi, Amorim, boa tarde para você, boa tarde a todos que vão nos ver. É um prazer muito grande estar falando aqui com vocês, principalmente falando um pouco do Jardão, da minha história lá, da minha carreira. E foi onde eu comecei os primeiros passos da minha carreira, foi no Jardão, onde eu tenho muitas recordações boas e que ajudou muito na minha formação, tanto pessoal quanto profissional. Falando do Silvinho, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Silvinho por um tempo, lá no próprio Corinthians, quando ele era auxiliar técnico. Para mim é uma pessoa muito boa, um auxiliar técnico muito bom, que tem uma grande experiência e que eu acredito que vai dar muitos frutos lá no Corinthians e onde eles vão conseguir fazer uma campanha muito boa lá. É um desafio novo na vida dele, mas eu tenho fé que ele vai muito bem e que o Corinthians vai voltar para o lugar que ele tinha que estar, que é ganhando títulos, como sempre. E eu, como corintiano, né, tive a oportunidade de estar lá fazendo parte do Corinthians, da comissão técnica, por um grande período, onde nós ganhamos vários títulos. E eu acredito que o Corinthians vai deslanchar aí. Grava, você já mencionou rapidinho aí o Colégio Jardim São Paulo. Conte-nos então um pouquinho de como era o seu tempo no Colégio Jardim São Paulo. Fazem alguns anos, né? Eu saí do colégio, acho que em 2001. Então, quando me convidaram para a entrevista, eu fiquei recordando bastante, relembrando, e só vieram lembranças boas para mim. Teve muita coisa boa. Eu peguei uma época do colégio, onde o colégio era e continua sendo um colégio muito forte, onde a gente tinha muito contato com os professores. Inclusive, eu tinha muito contato com o Alfredo, que é o diretor da escola, e sempre foi uma escola muito acolhedora e que ajudava muito a gente, onde eu fiz muitos amigos e tive um tempo muito especial na minha vida que eu recordo com muito carinho. O Grava, no seu ensino médio, você se lembra em que momento você optou pela medicina? Eu tinha, acho que como todo jovem, várias dúvidas do que eu ia fazer, né? E eu tinha uma tendência para medicina, pois meu pai é médico, e eu sempre convivi com ele, esse negócio de medicina, sempre interessado, ele me falando várias coisas, mas eu decidi mesmo fazer medicina quando eu estava no primeiro colegial, onde me deu aquele start mesmo de fazer medicina, e a partir daí eu me dediquei muito para que eu pudesse atingir esse objetivo e poder passar numa faculdade de medicina e cursar a medicina. Você se considera ou se considerava um aluno de que nível com relação às disciplinas, a atender lá o que lhe era pedido pelos professores, com relação a provas, com relação a trabalhos e até mesmo com atividades extracurriculares? É, Teve dois, vamos dizer assim, dois Ivans, né? Um Ivan até ele querer decidir por cursar medicina, que ele estava meio perdido ali,
então eu dava atenção para algumas matérias mais que outras, mas depois que eu decidi cursar medicina e sabia, né, que era um vestibular muito, muito difícil, um vestibular que eu ia ter que me dedicar muito, aí eu me dediquei a todas as matérias, eu comecei a estudar muito mais, e aí, com certeza, meu nível acadêmico subiu muito, e eu sempre gostei de várias coisas, de coisas extracurriculares, tive a oportunidade de fazer algumas coisas no colégio, principalmente de trabalhos e principalmente de esporte. Eu também gostava muito de esporte, de entender esportes, de praticar alguns esportes, e isso fez com que, além da medicina, eu quisesse trabalhar com a parte esportiva. Pelo que eu me recordo do colégio, isso, as aulas extracurriculares que a gente tinha na época, me ajudou bastante também para passar no vestibular e também por me interessar cada vez mais por essa parte de esporte. Já que você citou vestibular, como é que você se preparou para o vestibular? Eu fazia escola de manhã e o cursinho à tarde, além de, depois de chegar em casa e aos finais de semana, estudar tanto para a escola quanto para o vestibular. Então, no terceiro colegial, eu fiz essas duas coisas para que eu pudesse me preparar cada vez mais, e todas as dúvidas que eu tinha, qualquer questão que eu tinha, eu também procurava os professores, eles eram super acessíveis na época, me ajudavam muito, e foi um conjunto de coisas que fez com que eu me preparasse para o vestibular. Você prestou vestibular em que universidade? Eu prestei vestibular só em 4 universidades, né? Eu prestei na época na FUVEST, que eu, se eu não me engano, acho que era USP, Unifesp, era um pouco diferente de agora, né? Eu lembro que era o Ribeirão Preto e Santa Casa. Prestei na Unicamp, Mogi das Cruzes e Teresópolis. Eu só prestei esses 4 vestibulares. E você entrou em qual? Eu entrei em Teresópolis e fiquei na lista de espera de Mogi. E depois de um tempo eu vim para Mogi. Eu não me recordo em quando foi, porque já faz um tempo, né? Mas eu lembro que eu prestei 4 vestibulares e acabei passando em 2. Então, pelo que eu estou vendo, você foi estudar fora do seu estado, fora de São Paulo. Como é essa experiência de estudo fora, ou longe de casa, digamos assim? É um momento muito desafiador, né? Porque você sai da sua casa, ali junto da sua família, da sua rotina, que nem eu sempre morei próximo da escola, então tinha tudo ali, já conhecia tudo. Então a gente vai para uma outra cidade, no começo foi para um outro estado. Então é uma novidade muito grande, onde você tem que amadurecer muito rápido, porque eu saí de casa e fui ter que cuidar totalmente da minha vida, né? Pagar conta, fazer as contas para ver como no final do mês como estava, organizar tudo, ir no supermercado, fazer compra, coisas que quando eu estava em casa eu fazia para ajudar meus pais, para ajudar minha mãe, mas eu não fazia por mim mesmo. Então a gente acaba amadurecendo muito rápido, e é uma experiência que até hoje me ajudou muito. E outra coisa também, você estando longe dos pais, estando longe da família, você tem que tomar algumas decisões que você não teria que tomar quando você estava com os pais, principalmente se eu vou numa festa, se eu não vou numa festa, se eu vou estudar, se eu não vou estudar, porque por mais que como eu falasse com os meus pais todos os dias, né, com a minha família todos os dias, eu estava sozinho lá, então você tem que tomar decisões por si, sem a cobrança dos pais, mas isso é importante no seu futuro, no segmento da sua vida. Essa é a minha visão de tudo que eu passei. Durante sua estada no. Aliás, antes de perguntar ainda sobre o seu tempo de Jardão, você entrou na pré-escola, no jardim, entrou lá pequeno, nas séries Eu, iniciais, é isso? eu entrei no Jardim São Paulo na quinta série. Até a quarta série eu estudei num outro colégio, por opção dos meus pais, e daí na quinta série é que eu fui estudar no Jardim São Paulo.
eu lembro que até para eu entrar no Jardim de São Paulo eu tive que prestar uma prova, que a gente que entrava da quarta para quinta série, né? Você tinha que prestar uma prova, era como se fosse um vestibular. Eu fiquei nervoso pra caramba, porque eu queria muito entrar no Jardim de São Paulo. E eu acabei passando, né? E fui cursar no Jardim de São Paulo. Não sei como que tá hoje, mas na época era assim, quando a gente saía da quarta para a quinta série, se você queria mudar de escola, você tinha que prestar uma prova, mandar currículo, como se fosse um vestibular exatamente. Durante o seu tempo de Jardão, lembra-se de algum professor que o marcou de alguma maneira, ou de alguns professores? De quem você se lembra de lá? Olha, eu recordo com muito carinho do Alfredo, o diretor, da esposa do Alfredo, a Ruth, com muito carinho deles. E um professor que eu tinha muita proximidade, até pelos esportes, ele organizava os campeonatos de futebol, a gente ia no Cantareira jogar futebol. Primeiro teve a quadra lá que era de areia, depois a gente ficou super feliz quando teve a quadra de sintético, que era uma quadra que não tinha em lugar nenhum. Até era bom porque não estragava tanto a chuteira, né, que a gente tinha, e não torcia o tornozelo, né, porque não era mais de terra, então é o Feliz. O Feliz a gente teve um relacionamento muito legal, assim, de brincadeiras, de conversar isso fora da escola, né? Nos momentos de descontração ali. Então, são esses professores que eu recordo bastante. Teve alguns outros professores que eu fiquei pensando, teve a professora de Química, a Dulce, que pegava um pouco no meu pé, mas isso era para o bem. E teve alguns outros professores também que, às vezes, eu não recordo o nome, porque faz muito tempo, mas eu lembro deles, lembro do rosto, assim. Me fala um pouco agora da carreira de medicina, do tempo de estudo, e como é a residência, e depois pode emendar na sequência falar da importância. Eu vi aqui no currículo que você me mandou, tantas especializações que você fez. Então, me conte aí, não se para nunca de estudar, é isso? Vamos lá. Assim que você faz o vestibular, você entra na faculdade, né? A faculdade de medicina é uma faculdade em período integral, onde exige dedicação praticamente exclusiva. E mesmo durante a faculdade, eu fiz vários cursos extracurriculares, né? E a gente estuda bastante. No começo, a gente estuda uma parte mais geral da biologia humana, das matérias mais básicas, né? E depois, conforme vai passando a faculdade, você vai estudando mais para as áreas mais específicas, como clínica, pediatria, ginecologia e cirurgia. E aí, quando você termina a faculdade, você passa por um grande novo vestibular na sua vida, que são as provas de residência. E aí, na prova de residência, você acaba escolhendo a especialidade que você quer. E são provas muito difíceis. E você vai para a residência. No meu caso, como eu me formei já faz um bom tempo, não tinha o que tem hoje, que é medicina esportiva. Não tinha residência de medicina esportiva. Estava começando. Então, quem gostava de esporte, se interessava pela área de esporte, muitas vezes procurava a ortopedia, porque a ortopedia era o que estava mais próximo. E depois que você entra na residência de ortopedia, você trabalha já como médico, mas não pode deixar de estudar, porque quando termina a residência, você tem que prestar a prova de título. A prova de título para ortopedia, que é da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ou SBOT, a gente fala a prova da SBOT, é uma prova muito difícil, e você passa, é como se fosse outro vestibular na sua vida, né? Que você vai ter o título ou não, e a partir daí você vai poder fazer algumas subespecializações ou não. Eu passei na prova da SBOT e fui fazer minha especialização em cirurgia de joelho. Fiz a cirurgia de joelho e depois eu não parei nunca de fazer cursos, de me especializar cada vez mais e fui trabalhar logo na sequência, fui trabalhar no Corinthians. E antes disso eu trabalhei num outro clube, no Audax, e depois que eu fui para o Corinthians,
E não parei mais de fazer curso, de fazer congresso, de fazer pós-graduação, especializações e por aí vai. Hoje que eu estudo, entre aspas, um pouco menos, porque eu estudo mais artigos científicos e coisas mais direcionadas, mais atualizações hoje em dia do que realmente ficar estudando, né? Trabalhando muito e fazendo mais atualizações. Você está com 37 anos, não é isso? Não, agora já deu 39. 39. 39. 39 anos, casado, quantos filhos? Eu tenho dois filhos, né? Mas não sou casado, sou separado, mas eu tenho dois filhos. Tenho um menino de 8 e uma menina de 2. Então, já está crescendo a família aí. Que bom. É, uma coisa bacana, sensacional, da sua área de atuação. Olha, o que eu mais gosto, assim, o que me deixa mais satisfeito, sabendo que eu estou cumprindo o meu trabalho, e eu falo muitas vezes minha missão, né? É quando eu opero uma pessoa que está com algum problema, com alguma dor, e depois da recuperação, do pós-operatório ali, o paciente chega para mim e fala: Nossa, obrigado, doutor, hoje eu não sinto mais dor e consigo praticar o meu esporte. Porque hoje eu trabalho muito, né? Faço muitas cirurgias com pessoas que praticam algum tipo de esporte, não só profissional, mas como esportes amadores também, gosta de jogar seu futebol no fim de semana, gosta de jogar seu tênis, gosta de fazer algum esporte ali e está limitado, não está podendo fazer por causa de alguma dor, algum problema articular ali, e principalmente me deixa satisfeito e eu gosto muito é quando isso acontece. Eu fico muito feliz e vejo que tudo valeu a pena, o tempo de estudo, o tempo de esforço, de trabalho, que me deixou realizado. Seu pai é o Joaquim Grava e ele está no Corinthians ainda. Não, meu pai ele está no Corinthians, meu pai é consultor médico do Corinthians. Ele tem uma vasta experiência, né, em times de futebol, em esportes, e é uma grande referência, não só para mim, mas como todos na área. E eu tive o prazer, né, de desfrutar isso com ele, de ser filho dele, seguir a carreira dele, e principalmente de depois que eu me formar, a oportunidade de trabalhar e aprender muito com ele. Então, ele foi sempre uma grande referência para mim, um ídolo, né? Além de ser o pai, né, que a gente sabe que nosso pai é nosso herói, mas a parte profissional e a pessoa que ele é, isso tudo me deixa muito orgulhoso e feliz de ter tido essa oportunidade. Uma mensagem para essa moçada que vai assistir a esta reportagem é sobre o futuro deles. Olha, eu dessa fase aí, eu sempre falo até para pessoas que estão se formando, estudantes de medicina, que pode ser difícil, você pode pensar muitas vezes, nossa, eu estudo muito, eu perco horas, eu podia estar me divertindo, eu podia estar saindo, mas que vale a pena. E a gente tem na vida, a gente tem tempo para fazer tudo e tem momento para fazer tudo. Uma frase que eu sempre uso bastante é: nunca quebre etapas na sua vida. Se você tá numa etapa de passar, de estudar, de passar no vestibular, se dedique a isso, porque lá na frente você vai ter a recompensa e o tempo para aproveitar essas outras coisas da vida. Mas agora é o momento de estudar e se dedicar ao que você quer fazer. A sua mensagem para os professores que ficaram e para os professores que você não conhece, mas uma mensagem para eles como eu diria até que você, por que não? É um ídolo corintiano, vamos pensar assim. Então, é uma mensagem de um ídolo corintiano para lá a nossa comunidade jardanense. Agradecê-los por tudo que eles fizeram por mim, pela paciência, e que o professor é uma das profissões mais importantes, na minha opinião, que nós temos, porque eles ensinam e dão um suporte muito grande para a pessoa que entra ali se transformar num indivíduo e num profissional em todas as áreas. Então é uma profissão muito importante. Meu muito obrigado a eles
e muita sorte e parabéns pela carreira que vocês escolheram. Bem, gente, este foi o Ivan Grava, um jardanense que bateu esse papo gostoso aqui conosco. Um grande abraço e obrigado pelo seu tempo aqui conosco, Grava.